Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus seja com todos vocês, amém? Como vão vocês? Todo mundo direitinho andando no caminho do Senhor? Espero que sim. Meus irmãos, nós estamos aqui com mais um vídeo aqui nas quintas-feiras. Vídeo onde nós vamos falar sobre a importância de viver com Deus. Com a importância da intimidade com o Senhor. Nós já começamos falando sobre Noé. Nós já falamos também sobre Moisés, mas nós vamos voltar a falar de novo sobre Moisés daqui para frente. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a história de Abraão. Primeiro nós vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar, colocar tudo que vai acontecer aqui nas mãos do Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez aqui na tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse vídeo. Tudo vai acontecer logo nas tuas mãos, Pai. Pai, seja Deus nos capacitando e nos ensinando cada dia mais através da tua palavra. E renova, Deus. Deus, nos esvazie de cada um de nós e nos enche do Santo Espírito de Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Eu agradecer ao Senhor pelo perdão, pelo teu amor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Se cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse exato momento, veja com ela, Senhor, as dificuldades, as enfermidades de cada família nesse momento. Em nome de Jesus, eu assim peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 19. Que diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro
e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que for preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Betseba, onde Abraão ficou morando. Meus irmãos, palavra do Senhor nesse tempo. Se eu for ler a história de Abraão todo, eu não vou acabar o vídeo hoje. Eu peguei esse trecho aqui, mas eu vou dar um resumo geral para vocês. Abraão, né? Começa na história, começa no capítulo. Vou dizer bem para vocês. Só um minuto. Abraão começa na história, começa no capítulo 12. O que eu quero dizer para vocês? Abraão, que, né, depois ele se tornou Abraão. O pai de Abraão foi Tera, descendentes de Sem. Está no capítulo 11. Depois vocês lê lá. Abraão foi um homem temente ao Senhor, que depois Deus mudou o nome dele de Abraão. Abraão estava na terra dele, Deus chamou ele para ir para outra terra, a terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu dar aos israelitas, aos descendentes de Abraão. Meus irmãos, ele saiu da terra dele, ouviu o chamado do Senhor, obedeceu a ordem do Senhor e foi para outra terra. Saiu da terra dele, da parentela dele, e foi para outra terra. O que eu quero dizer para vocês? Deus teve um propósito na vida de Abraão e ele obedeceu. Deus chamou Abraão. No capítulo 12 fala que Deus chamou Abraão e ele obedeceu a voz do Senhor, obedeceu, e ele teve ele casou com Sarai, a sua esposa, e depois ela se tornou Sara. Mais na frente a gente vê na história de Abraão que Abraão e Sara não podiam ter filhos. O que eles fizeram? Sara deu a sua escrava para Abraão para nascer Ismael. Só que Deus, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um propósito, não tem idade. Não tem idade. Que Abraão sendo velho, Sara sendo velha, teve o filho da promessa, que é Isaac. Isaac nasceu. Isaac, o filho da promessa de Abraão. Mesmo assim, quando o anjo chegou para falar com... Tudo isso tem na Bíblia.
Depois, se você ler desde do capítulo que eu falei com vocês, eu estou resumindo, senão não vai acabar hoje o vídeo, desde o capítulo 12 em diante, você vai ver que a história de Abraão, quando lá mais para frente, quando quando o anjo vai na casa de Abraão, na casa de Sara, para falar com eles que eles teriam um filho, Sara, ela ri, ela duvida, porque ela fala assim, meu Deus, eu sendo velho, eu vou ter um filho. Meus irmãos, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma história para cada um de nós, não tem idade. Ninguém vai impedir o agir do Senhor na sua vida. Seja agora ou seja daqui para frente. Creia nisso. O que eu quero dizer para vocês na história de Abraão? Lá mais na frente, quando nasceu o filho dele, o filho da promessa, o filho Isaac, Deus põe Abraão à prova. Ele vai lá e fala assim, Abraão, quero que você sacrifica o seu filho, o seu único filho. Abraão ficou triste, claro. Imagina você sacrificar o seu único filho, o filho que você pediu tanto a Deus, o seu único filho, filho da promessa, filho com Sara e com Abraão. Só que Deus viu a fé dele, que ele foi até lá. Você vê que no capítulo 22, Deus põe Abraão à prova, que ele vai com o menino. O menino pergunta, pai, cadê? A gente tem a lenha, a gente tem tudo, mas cadê o carneirinho? O que ele fala para o filho? Deus proverá. Deus viu que ele foi até o final. Ele estava quase matando o menino, matando Isaac. O anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Por isso que ele se tornou o pai da fé. Ele teve fé. No versículo 11. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Ele podia negar o Senhor, o único filho dele. Ele não negou. Ele foi até o final, ele confiou no Senhor. Meus irmãos, homem de Deus, mulher de Deus, confia somente no Senhor. Quando Deus coloca uma prova para você, ou você vai sem reclamar. Às vezes, irmãos, quando Deus põe a gente à prova, a gente reclama tanto, mas reclama tanto. Em vez da gente ir igual Lázaro, irmão Lázaro, tem aquela música, vou passando pela glória, dando glória a Deus. A gente reclama tanto, que aqui ele não reclamou, ele ficou triste, claro que ele ficou triste, por sacrificar o filho dele. Mas Deus viu que ele obedeceu. Deus viu que ele obedeceu a voz do chamado do Senhor. Deus mandou parar. Ei, para, não mata mais um menino. Não machuque um menino. Você não me negou o seu filho. Você deu seu filho. Que quando Abraão viu em volta, viu o carneirinho aqui. Meus irmãos, quando a gente obedece, quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente obedece a ordem do Senhor, Deus, Ele nos recompensa.
recompensa. Quando Deus te chamar, quando Deus te botar à prova, como botou Abraão, não negue. Não negue. Ele podia negar. Ele vai falar, não, Senhor, meu filho não. Muitas coisas, menos o meu filho. Não pede o meu filho. Pode pedir qualquer coisa, menos o meu filho. Não, ele foi. Ele foi. Então, meus irmãos, nós aprendemos com Abraão que ele obedeceu a voz do Senhor, obedeceu a ordem do Senhor e foi até o final entregando seu filho. E no final ele teve a recompensa, que ele não matou o filho dele. E Deus abençoou ele. E deu até o carneirinho a ele para ele oferecer em sacrifício. Deus possa nos abençoar, irmãos. E nós possamos obedecer. Nós aprendemos mais uma história. Depois eu quero que você leia, tá? Porque no vídeo não dá para ler a história toda, como eu falei no início. Que a história de Abraão também, como foi de Noé, é bonita. Tá? Quero que você leia aí, exercício de casa. Tá? Desde o capítulo 12, do capítulo 12 ao 25. Do capítulo 12 ao 25. Vocês vão ler. E semana que vem nós vamos falar mais um personagem que ouviu a voz do Senhor, que obedeceu a voz do Senhor. E fique ligado aqui, irmãos. Deus tem muito para falar conosco. Nós já falamos de Noé, hoje nós falamos de Abraão, o pai da fé, que teve fé, né? Teve fé em Jesus, que obedeceu. Nós possamos cada dia mais aprender da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E eu creio que Deus tocou no meu coração para fazer esses vídeos. As quintas-feiras não foi à toa. Que aprender da palavra, a aprender sobre obedecer o chamado do Senhor, a aprender a seguir o caminho do Senhor, ouvir a voz do Senhor, que é o que a gente precisa nesse momento, é ouvir a voz de Deus. É ouvir o chamado do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse vídeo, por essa palavra sobre Abraão, Pai, que nós aprendemos que Abraão obedeceu a voz do Senhor. Ele não negou o seu filho, Pai. O Senhor foi ele à prova e ele foi aprovado, porque Deus, ele não negou o seu filho, Pai, que quando o Senhor botar cada um de nós à prova, que nós possamos ser aprovados, que nós não possamos negar, que nós não possamos sair da Tua presença. Senhor, houver um Deus aqui nesse momento, Pai, nós já aprendemos sobre Noé e hoje nós aprendemos sobre Abraão. Então, Deus, fale conosco através da Tua palavra, que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra sobre esses heróis da fé, que eles, Deus, eles tiveram as dificuldades dele, as tempestades vieram para tentar desanimar eles, mas eles não negaram sua fé. Então, Deus, que nós não possamos negar nossa fé também, Deus. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos, o Teu povo, a Tua igreja, que nós possamos clamar mais, orar mais, ler mais a Tua palavra, estar focado somente no Senhor. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Deus possa nos abençoar. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Tá? Dá o seu joinha aí, o seu like, tá? Comente nos nossos vídeos aí. E compartilhe com seus amigos e familiares, tá? Que Deus possa nos abençoar. Rapaz, qualquer dúvida pode me perguntar aí que eu vou responder a vocês. Amém? Que Deus possa nos abençoar e até segunda-feira. A paz.